Amados, esta semana estamos estudando a série Bênçãos e Maldição. E hoje na série Bênção e Maldição, eu quero falar com vocês a respeito das palavras produzem frutos. Provérbio capítulo 18, versículo 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Aqui nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela produz alguma coisa. E aquilo que ela é produzida, com certeza, o nosso coração se enche. E é preciso, irmãos, que a nossa vida venha produzir apenas aquilo que é do agrado de nosso Senhor e Salvador. As palavras que proferimos são como sementes. E essas sementes, quando caem em solo propício, quando acham condições favoráveis, germinam, crescem, frutificam. As palavras produzem dois frutos. Elas produzem bênção e produzem maldição. E o que nós temos produzido com nossas palavras? O que é que nós temos falado? Como nós temos agido? O que sai de nós é bênção ou maldição? Tiago, capítulo 3, versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Então é uma verdade, irmãos, que a boca ela produz tanto bênção quanto maldição. No entanto, como servos do Senhor, homens do Senhor, é preciso que sejamos pessoas que de nós fluam apenas bênçãos. Porque o Senhor nos chamou para abençoarmos, para sermos o sal desta terra, para sermos a diferença sobre a face da terra. E essa diferença, irmãos, com certeza, o falar tem uma influência extremamente grande. E nós precisamos também, através de nosso falar, mostrar que somos novas criaturas, pessoas que nasceram do sangue, pessoas que foram renovadas, habitação, templo do Espírito Santo de Deus. E quando, irmãos, assim agimos, certamente coisas maravilhosas o Senhor faz através de nós. Mas, irmãos, vamos descer um pouco mais a respeito de bênção e maldição. Primeiro veremos o que é maldição. Maldição, irmãos, é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outrem para causar dano à vida do amaldiçoado. Você sabia que significava isso? É muito sério. Quando você amaldiçoa alguém, você está decretando, você está autorizando ao diabo a agir contra aquela vida, a causar dano naquela vida. Irmãos, na maioria das vezes, profetizam maldições de forma involuntária. Essas autorizações são dadas sem a devida consciência. E quando, irmãos, nós fazemos qualquer tipo de prognósticos negativos, o que é popularmente conhecido como rogar praga. Quando você roga praga sobre alguém, eu quero falar para você que isto é um ato profético negativo. Isto é declarar maldição sobre alguém. E é preciso estarmos atentos, amados, para que nós não sejamos pessoas que estejam liberando permissão para que o diabo haja, para que o diabo venha, para que o diabo use a nossa palavra para tocar no próximo, para fazer coisas terríveis na vida daqueles que são nossos próximos. Muitas vezes família, dentro da própria família. A maldição é uma prova mais contundente do poder que as palavras têm, porque elas realmente se cumprem, amados. Prognósticos negativos são responsáveis por desvios sensíveis no curso de vida de muitas pessoas. E essas pessoas são levadas a viver completamente fora dos propósitos de Deus. E é preciso observarmos se nós não temos culpa, se a culpa não é nossa. Muitas vezes nós vemos que as pessoas estão andando de uma forma tão ruim, tão difícil, e nós ficamos ainda, irmãos, rogando praga, como diz no popularmente, rogando praga sobre a pessoa. Isso é declarar maldição sobre ela. Geralmente, é nos momentos de ira,
de descontrole emocional, ou em decorrência até de desejos frustrados, de um alvo não alcançado, que proferimos maldições. Por exemplo, ouça, talvez você já tenha proferido isso. Um dia você vai implorar minha ajuda. Você já proferiu isso? É tempo de voltar atrás. O que você está fazendo comigo, outros farão pior com você. Você vai morrer sozinho, sem ninguém para lhe ajudar. E as pragas, irmãos, elas se cumprem. Porque o diabo ele está esperando exatamente isso, que você libere, que você legalize, que você dê permissão para que ele haja. E isto muitas vezes é dentro da tua própria casa, dentro da tua própria família. E por desconhecermos o poder de nossas palavras, vivemos amaldiçoando muitas vezes os filhos, os parentes, as autoridades, inclusive até mesmo os próprios negócios. Quantas pessoas amaldiçoam seus negócios? Amados, quando nós usamos os lábios para amaldiçoar, com certeza, estamos chamando a nós o que existe nas profundezas do inferno. Esteja atento a isso, irmãos, isso é muito sério. Quando nós amaldiçoamos, quando nossos lábios procedem maldição, nós estamos chamando para nós aquilo que existe nas profundezas do inferno. Irmãos, nós não podemos dar lugar nenhuma, de forma alguma darmos lugar ao maligno em nossas vidas. É preciso que tenhamos consciência de tudo quanto estamos fazendo para que o Senhor seja honrado e glorificado em nossas ações. Geralmente, irmãos, as maldições elas produzem opressão e possessão. A opressão, irmãos, é a presença de demônios em determinado ambiente. Eles invadem determinado local e tornam pesado, carregado esse local. Os demônios assediam as pessoas que moram ou frequentam o lugar, fazendo pressão sobre elas e muitas vezes levando-as à depressão. Mas essa invasão só ocorre com nossa permissão ou com certos tipos de condutas que o atraem. Toda vez que você profere uma maldição, toda vez que você libera, dá legalidade ao diabo para agir, com certeza ele entra, ele vem, ele adentra o local. Onde você está, ele também está ali. E ele produz a opressão, porque onde nós estamos e o demônio também está, com certeza as coisas não vão funcionar adequadamente. O ar fica pesado, o clima fica difícil, as dificuldades tornam-se mais aparentes. E nós vemos, irmãos, que há lugares que são opressos por natureza. Por exemplo, são lugares onde há focos de demônios. Em regiões de bares, de baladas, em locais de prostituição, em redutos comuns a criminosos, em locais onde funcionam religiões não cristãs, as mais diversas possíveis, em lares onde impera a desonestidade, onde os familiares vivem agredindo-se com o uso de palavras que já têm caráter amaldiçoador, em lares onde é comum nós ouvirmos as pessoas se amaldiçoando como você é desgraçado, safado, peste, você é uma praga, você é danado. Esse termo danado é muito comum aqui no Brasil, mas danado significa condenado ao inferno. É só você olhar no dicionário, Aurélio. Irmãos, é preciso que nós estejamos vigiando a nossa língua. É preciso dominarmos a língua. Mesmo onde moramos, dentro da sua casa, pode haver opressão. Há famílias, irmãos, toda vez que estão juntas, falam mal de outros, difamam. São lares onde as palavras são muito mais instrumentos de destruição do que de edificação. Esse tipo de conduta, irmãos, é convite a demônios. E eles se sentem muito bem, aceitam o convite e se sentem muito bem no meio da família, porque o Senhor nos diz que nós devemos proferir aquilo que edifica. De nossa boca deve sair apenas aquilo que edifica, aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Outra fonte de opressão, irmãos, são as palavras negativas, palavras queixosas ou lamurientas. Essas palavras também produzem, dão lugar à opressão demoníaca.
Muitas vezes fazemos certas declarações que não são verdadeiras. Por exemplo, não tenho capacidade, sou muito infeliz, nasci para sofrer. Essa é boa. Nasci para sofrer. Ninguém gosta de mim. Sou um caso perdido. Irmãos, todas as vezes que alguém declara estas coisas, ele abre espaço para o agir demoníaco, ele abre espaço para a opressão demoníaca, porque o Senhor nos diz o Senhor, que todos nascemos com um propósito de vida. Todos que estão sobre a face da terra estão aqui com um propósito de vida. Talvez não saibam qual é o propósito de vida, porque não procuram conhecer a vontade de Deus para as suas vidas. No entanto, irmãos, o Senhor tem plano para cada um de nós. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, Paulo afirma: para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É preciso, portanto, nos aproximarmos de Deus, conhecermos a vontade do Senhor e nos adequarmos àquilo que Ele quer para a nossa existência. No entanto, nós não podemos de forma alguma fazermos uso de expressões negativas, queixosas, lamurientas, enfim, ficarmos pelos cantos só reclamando, só maldizendo. Não, de forma alguma, irmãos. Isso não procede de um coração onde o Espírito Santo de Deus habita. Irmãos, opressão é, pois, pessoas e demônios convivendo no mesmo ambiente, dividindo o mesmo espaço físico. Deus não nos criou para vivermos oprimidos e derrotados. Deus nos criou para sermos mais que vencedores em todas as situações. 1 João capítulo 3, versículo 8, nos diz a palavra de Deus: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmãos, palavras positivas, palavras amorosas, de fé, de confiança em Deus, liberam o poder divino para desfazer a opressão. Quando nós, irmãos, somos pessoas que proferimos palavras boas expressões, com certeza somos instrumentos do Senhor para desfazermos toda sorte de opressão. O outro aspecto, irmãos, da maldição, o outro aspecto que a maldição produz é a possessão. Primeiro nós vimos que a maldição produz opressão. A opressão é a presença de demônios em determinados ambientes. Eles invadem determinados locais e tornam pesado, carregado o ambiente. O outro fruto da maldição é a possessão. A possessão é a presença de um ou mais demônios dentro de uma pessoa. A opressão, irmãos, ela opera de fora para dentro, a possessão de dentro para fora. E nós vemos, irmãos, que o possesso é aquele no qual o diabo está. A possessão é uma pessoa que perdeu as suas faculdades mentais, ele está sob o controle demoníaco. E esse controle muitas vezes está nas mãos de diversos demônios, porque é possível a possessão simultânea por diversos demônios. E isso também, irmãos, é fruto da maldição na vida das pessoas. A possessão é a pior consequência das maldições. Quando os demônios não apenas dominam o ambiente, mas passam a controlar uma pessoa, nós temos assim um caso de possessão. Uma vez possessa, a pessoa envolve-se em situações de vexame, tanto para si como para os familiares. Pode tentar matar-se e até cometer suicídio, porque são os demônios que falam e agem por ela. Muitas vezes nós vemos na televisão alguns casos terríveis, em que as pessoas dizem: eu não me lembro de nada do que fez. Eu não me lembro, não sei, não fiz, não lembro. Sabe o que é isso, irmãos? São pessoas que estavam possessas, pessoas que estavam totalmente sob o domínio de Satanás, e essas pessoas agiram de forma involuntária, dominadas pelos demônios. E com certeza recebem em seus corpos as consequências pelos atos dos espíritos imundos. É preciso estarmos atentos a essas situações, amados, porque o maligno veio exatamente para isso, para destruir
destruir as nossas vidas, a vida dos homens. Marcos capítulo 5, versículos 5 e 15, nos diz a palavra: andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Depois de liberto por Jesus, foi encontrado assentado, vestido e em perfeito juízo. Esse é um exemplo que o Senhor nos dá em Marcos capítulo 5, versículos 5 e 15, a respeito de um jovem possesso. Nós vemos, irmãos, que no tempo da possessão, esse jovem fazia as coisas de forma involuntária, dominado pelos espíritos malignos. Mas nós sabemos também, irmãos, que as palavras produzem frutos, e os frutos são maldição e bênção. Oh, glórias! E a boca do servo de Deus, o homem que é cheio do Espírito Santo de Deus, este é um abençoador, porque ele reflete a vontade de Deus para o seu próximo, para o local onde está. E esta é a nossa opção de vida, irmãos, sermos bênção, pessoas que proferem apenas bênção. Irmãos, se as palavras que proferimos podem constituir maldição, elas têm igualmente poder de produzir efeito contrário. Nossas palavras produzem bênção. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Eis aí uma afirmação, irmãos: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e que transmita graça aos que ouvem. Aleluias! Eis aí, irmãos, o grande chamado de Deus. Eis aí aquilo que deve jorrar de nós, fontes de águas, águas que curam, águas agradáveis. Amados, como é que nós abençoamos? Nós abençoamos, irmãos, quando parabenizamos, desejamos sucesso ou elogiamos sinceramente uma pessoa. Desta forma, nós estamos proferindo bênçãos sobre esta vida, palavras de incentivo, de apoio, de solidariedade, são mais doces do que o mel. Sim, mais doce do que o mel. Salmos capítulo 19, versículo 10, você pode conferir. Amados, é para isso que nós estamos aqui. É para declararmos sobre as pessoas coisas que produzem para a eternidade, que levam as pessoas a uma reflexão positiva da vida, a enxergar que há solução, a enxergar que há uma restauração possível na vida. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E nós vemos também, irmãos, que o apóstolo Paulo fez uma confissão de vitória, que até hoje é bênção para milhares de pessoas. Ouça, Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja como essa expressão, esse fato, esse texto, esta afirmação de Paulo tem abençoado gerações a gerações, um número sem par de pessoas. Veja quantas pessoas buscam força nesta palavra, encontram sustentação para suas vidas nesta palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma declaração de bênçãos, irmãos. Amados, Deus nos chamou para abençoar a todos indistintamente. Nós não podemos fazer distinção de pessoas para declararmos sobre elas bênçãos. Não, o Senhor chamou-nos para abençoarmos a todos, independente de quem seja. E nós vemos um exemplo disso, irmãos, quando Jacó abençoou a Faraó. E você pode conferir na sua Bíblia, abra em Gênesis capítulo 47, versículos 7 e 10. E você verá que Jacó abençoou a Faraó. Vemos também uma afirmação de Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Paulo afirmando em Romanos 12, 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Oh, glórias! Foi para isso, irmãos, que o Senhor nos chamou, para abençoarmos aqueles que jogam pedra em nossas vidas. Você está sendo perseguido?
Você é perseguido no trabalho, na tua vida social. Você é perseguido no seio da vossa família porque não professam a mesma fé que você professa. O Senhor nos ensina, irmãos, a declararmos bênçãos sobre aqueles que nos perseguem. Se o irmão tem proferido palavras ruins com relação a essas pessoas, que mude, que professe apenas bênção sobre elas, declare sobre elas a misericórdia do Senhor, e você verá que o Senhor fará coisas maravilhosas através das tuas palavras. Irmãos, nossas palavras têm poder de criar situações favoráveis. Creia nisso. Não estamos com isso endossando de forma alguma a prática do pensamento positivo. Não estamos falando de pensamentos positivos. Estamos falando do poder da palavra, de proferir segundo aquilo que Deus tem colocado, tem ensinado na sua palavra quanto ao próximo. Isso não é pensamento positivo, é a ação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, abençoar alguém é invocar a atuação divina em favor daquela pessoa. Abençoar é, sobretudo, um ato de fé. Quando você declara bênçãos sobre alguém, você está invocando o mover do Senhor em favor desta pessoa. Abençoar só é possível quando nós temos fé em nosso coração, quando nós temos o Senhor em nossos corações. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó abençoou cada um dos filhos de José. Hebreus capítulo 11, versículo 20 e 21. Veja aí ações de bênção, proferidas aí por Isaque e por Jacó. Abençoar, meu irmão, é declarar profeticamente o bem de uma pessoa, crendo que Deus endossará nossas palavras. E com certeza, irmãos, quando você tem comunhão com o Senhor, Ele vem, Ele endossa, Ele assina embaixo de nossas palavras. Abençoar, portanto, é declarar profeticamente o bem de uma pessoa e crendo que Deus endossará nossas palavras. É conclamar o céu em benefício nosso ou de alguém. Números capítulo 22, versículo 6 diz: a quem tu abençoares, será abençoado. A quem tu abençoares, será abençoado. Tome posse, irmãos. É a palavra de Deus. Irmãos, Deus quer que sejamos canais de bênção para os outros. O Senhor quer que semeemos hoje pelo menos uma bênção. Que tu abras a tua boca e declare bênção. Declare bênção dentro da tua casa, bênção dentro da empresa onde você está, bênção àqueles que estão próximos a você, que você aprenda, irmãos, a abençoar os nossos políticos, abençoar os nossos governantes, abençoar o nosso país. Que você tire e jogue fora toda palavra negativa com relação aos políticos, com relação à tua empresa, com relação aos teus familiares, e que você coloque no lugar apenas palavras que procedem do coração de Deus, e que você, como servo dele, é portador e deve ser portador, porque somos chamados para sermos portadores das boas novas do Senhor. E quando nós, irmãos, profetizamos bênção sobre a vida de alguém, estamos sendo portadores das graças de Deus sobre esta pessoa. Portanto, amados, as palavras produzem frutos. E os frutos que elas produzem são dois: bênção e maldição. Qual desses frutos a tua boca tem proferido? Qual desses frutos as tuas palavras têm gerado? Elas geram bênção ou geram uma maldição? Você está profetizando coisas ruins ou você está permitindo que o Senhor fale através da tua boca palavras vivas, fortes, abençoadoras, que restauram vida, que mudam por completo todos os conceitos de uma pessoa? Que você seja, portanto, uma árvore que produza frutos que são agradáveis a Deus, frutos de bênçãos, somente frutos de bênção, jamais
proceda da tua boca qualquer forma de maldição. E que Deus te abençoe, meu amado, que a graça do Senhor envolva a tua vida e que tu sejas segundo o coração do Senhor em todas as situações da tua existência, inclusive no falar. Amém.